Julho 18, lendo a história de Deus. Segundo Reis 18, versos 1 a 8 e segundo Crônicas 29 a 31 e Salmos 48. Segundo Reis 18, versos 1 a 8, o reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Ábia e era filha de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele, por isso tinha êxito em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não mais serviu a ele. Desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Segundo Crônicas 29, o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Ábia e era filha de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito seu antepassado Davi. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Os nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém e fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e lhe servirem, para ministrarem diante dele e queimarem incenso. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar. Entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jeilalel. Entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Entre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeiel. Entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Entre os descendentes de Emã, Jeiel e Simei. Entre os descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei tinha ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas
as levaram para o vale do Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar do holocausto e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios, preparados e consagrados todos os utensílios que o rei Acás, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade. Juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes para oferta pelo pecado foram apresentados diante do rei e da assembleia, que lhes impuseram as mãos. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer expiação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei tinha ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Isto foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Então, Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e as trombetas soavam, até que terminou o holocausto. Em seguida, o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e os seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram a cabeça e o adoraram. Ezequias então disse: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. No total, a assembleia ofertou como holocaustos ao Senhor 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram poucos para tirar a pele de todos os animais para os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que os outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas estavam mais interessados em se consagrar do que os sacerdotes. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito pelo povo, e tudo em tão pouco tempo. Segundo Crônicas 30, a celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, os seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei
quanto toda a Assembleia. Então, decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berzeba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como os seus pais e os seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os entregou à ruína, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão para esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram a Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale do Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Envergonhados, os sacerdotes e os levitas consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Assumiram os seus postos, conforme ordenado na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram, visto que muitos da multidão não se haviam consagrado. Os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim e de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Ezequias, porém, orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que de coração se inclina para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressoantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa compreensão pelo serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram as porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia. Os líderes, 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel,
bem como os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois, desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, pois a oração deles chegou aos céus, à sua santa habitação. Segundo Crônicas 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as colunas sagradas e derrubaram os postes de Azerá. Eles destruíram os santuários locais e os altares em todos os territórios de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. O serviço do templo é reorganizado. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com os seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo em grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem dispensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então, recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres e Simei, o seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus parentes sacerdotes de acordo com os seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que estavam no templo do Senhor para realizar as suas várias tarefas diárias, de acordo com os seus turnos e responsabilidades. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo as famílias. O dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com os seus turnos e responsabilidades. O registro incluía
todos os filhos pequenos, as mulheres, os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor das suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a cada homem, entre os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom, justo e verdadeiro diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Salmos 48, Cântico, Salmo dos Coraitas. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Belo e majestoso, ele é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Nas suas cidades, Deus se revela como torre segura. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Com o vento oriental, tu destruíste os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor leal, como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O Monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele nos guiará até o fim. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.